Senhor Jesus, Tu sempre serás santo para sempre, Deus. Como acabamos de cantar, Senhor. Tu, Senhor, sempre será exaltado, Senhor. Nenhum reino pode te resistir, Senhor. Nenhum governo pode contra Ti, Senhor. Nós temos certeza, Senhor, de que Teu poder é maior do que todas as nações juntas. Nós temos certeza, Deus, que não há poder igual ao Teu, Senhor. Nós cremos, Jesus, de que tudo que acontece está sobre a Tua direção, sobre o Teu cuidado, Senhor. Nós pedimos, Senhor, como igreja, que o Teu nome seja exaltado nessa manhã, Senhor, mais uma vez. Nós pedimos como igreja, Senhor, que o Teu nome, Senhor, venha a prevalecer, Senhor, também nos nossos corações. Que o Teu nome, Jesus, faça a diferença, Senhor, nas nossas vidas. E que nós possamos levar o Teu nome para todos, Deus, que estiverem perto de nós, para todos os lugares distantes de nós, para todas as regiões, Senhor, que o Teu nome seja conhecido. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém, amém. Bom dia, igreja. Eu me chamo André. Você pode sentar, por favor? Uma alegria estar junto com vocês mais uma vez dessa manhã. E eu quero começar abrindo meu coração para vocês, dizendo que eu tenho convicção de que essa palavra aqui vem da parte do Senhor. Amém? Quando fui desafiado para trazer essa mensagem hoje pelo pastor Michel, eu orei a Deus. Deus, o que Tu quer falar? E eu tinha um outro texto separado, mas o Senhor me levou para o que nós vamos ler hoje. E ontem, no nosso encontro de líderes aqui de célula, tudo que foi ministrado pela vida do Michel, tudo que ele falou de encorajamento, eu chorava, gente. Eu chorava porque fechava com o que Deus tinha colocado no meu coração. E hoje aqui, de novo, nos louvores, e também agora, nesse tempo de oração, na Igreja de Movimento ali, a mesma coisa aconteceu. Então, prepara seu coração, porque não sou eu aqui, é o Senhor que está falando. Amém? Eu sou um servo, o vaso de barro, que precisa ser refeito, que precisa da misericórdia do Senhor. Então, olha para cá e não olha até para as minhas dificuldades de comunicação, mas olha para o que o Senhor quer falar para você. Amém? Então, vamos lá. Vamos lá, irmãos. E eu quero começar esse tempo hoje com vocês contando uma história. Contando uma história e que essa história ela acaba repercutindo nas nossas vidas, nos dia a dia. É a história do cinto de segurança de 3 pontos. Esse cinto que está nos nossos carros. A verdade é que até o final da década de 50, todos os carros eles usavam um cinto de segurança daquele estilo abdominal, que é só 2 pontos, ele só segura aqui no seu abdômen. E em acidentes, em alta velocidade, eles seguravam a cintura, mas eles arremessavam torques das pessoas para frente e provocavam lesões internas, coisas realmente, situações fatais mesmo, que podiam levar as pessoas a óbito ou causar sérios problemas na espinha, né, e órgãos vitais. E aconteceu que o presidente da Volvo, ele perdeu um parente, a Volvo, aquela empresa de carros, ele perdeu um parente em um acidente automobilístico. E as falhas do cinto de segurança de 2 pontos foi o que contribuiu para a tragédia. Aquele diretor, então, ele ficou obcecado por achar uma solução sobre isso. Como ele poderia achar essa solução? E ele conseguiu contratar um engenheiro sueco que ele tinha experiência nessa área. Ele desenvolvia cinto de segurança para assento ejetor de avião, só para você ter uma ideia. Né? Então, ele contratou esse engenheiro. E em 1959, então, esse engenheiro criou, e a Volvo, né, patenteou o cinto de 3 pontos, aquele que você usa nos seus carros, né? Você pega aqui com uma mão só, coloca ele aqui, mas ele segura o seu abdômen, ele segura o seu tórax.
A patente desse cinto de 3 pontos, ela pertencia à Volvo, né? E, obviamente, por conta disso, valia milhões, bilhões de dólares. Porque a Volvo podia muito bem cobrar royalties das outras montadoras. E eles poderiam realmente ganhar muito dinheiro com isso, com esse monopólio, né? Com essa tecnologia que eles desenvolveram. E, inclusive, isso era um diferencial comercial imbatível, porque colocaria a Volvo numa condição de o carro, né, o único carro que tem segurança. Só que, em vez disso, a empresa ela tomou uma decisão que foi inacreditável. Ela tomou uma decisão de abrir mão daquela patente e ela liberou aquele design de forma gratuita para todas as montadoras usarem o cinto de segurança. E a lógica deles foi a seguinte: a invenção ela é tão valiosa para a humanidade que tem mais valor como ferramenta de salvar vidas do que como lucro de mercado. E aí entra um fator, né? Eu vou apresentar para vocês esse fator, eu vou explicar ele, que é o fator e se. Esse fator e se, ele é como se fosse a consciência de que Deus nos deu o livre-arbítrio para moldar a história. E que o futuro, ele é diretamente impactado pelas nossas escolhas. Então, e se você não tivesse vindo aqui hoje? Você teria perdido esse tempo aqui de louvor, de reencontrar a igreja. Você teria perdido esse momento de ouvir a palavra. Você teria perdido essa oportunidade. Mas esse fator em si, ele, na verdade, é algo real sobre as escolhas que fazemos. O mundo ele não está no piloto automático. O mundo que nós vivemos, ele não está funcionando assim, sem nenhum sentido. Deus ele não criou a humanidade para simplesmente assistir a vida de forma passiva. A história ela é um processo dinâmico em que as decisões humanas elas importam. Aquilo que é bom nas leis, nas culturas e tecnologias, elas não surgiram do nada. Elas começaram quando pessoas elas decidiram não aceitar a injustiça ou as limitações daquele momento que estavam passando, e elas agiram para transformar o mundo em uma nova realidade. Deus ele estabelece princípios e os seus propósitos, mas ele dá ao ser humano a capacidade e também a responsabilidade de escolher agir. Toda vez que alguém se pergunta, e se eu fizer o que é certo, mesmo sendo difícil, eu quero dizer para você que a história muda de direção. A gente tem uma nova história. E aí eu pergunto, e se aquele engenheiro ele tivesse desistido perante o desafio de criar aquele cinto de 3 pontas, né? Tivesse desistido por conta da complexidade geométrica que aquilo seria para a época? E se a Volvo não tivesse liberado a patente para outras montadoras? E a verdade é que existe uma estimativa sobre isso, que mais ou menos esse cinto de 3 pontas, ele já salvou mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo, ou evitou sequelas graves. Mas tudo isso porque pessoas fizeram escolhas, porque pessoas decidiram fazer algo diferente do que estavam vindo, do que as pessoas normalmente faziam. E a única forma de salvar vidas era liberando aquela patente. Não existia outra forma. O mundo capitalista que nós vivemos, ele olha muito mais para o lucro. Mas quando pessoas fazem escolhas que são completamente diferentes daquilo que normalmente elas fazem, então há uma transformação na sua vida, na sua casa e no mundo todo. Quando pessoas decidem abrir mão dos seus interesses pessoais, é possível, sim, uma transformação que é real e concreta. E ela transforma a nossa casa, ela transforma o seu bairro, ela transforma a sua cidade, ela é capaz de transformar o seu estado e é capaz, sim, de transformar o mundo que nós vivemos. O fator em si, ele é como se fosse uma transição da passividade para uma mordomia ativa. Está entendendo?
Estou falando sobre mordomia, sobre você receber algo da parte de Deus e você entregar isso com zelo, com cuidado. É entender que Deus nos colocou como agentes de transformação no mundo e que as nossas escolhas diárias, elas impactam o amanhã e elas impactam também a eternidade. Nossas escolhas diárias vão fazer impacto muito além do que nós pensamos. E eu quero nos levar a pensar sobre isso, lembrando dos discípulos de Jesus, que também abriram mão de seus interesses pessoais e eles causaram um impacto na eternidade. Eles não decidiram suas vidas a partir da perspectiva humana, mas eles escolheram seguir a Jesus. E eles assumiram riscos ao seguir Jesus. E o que eles fizeram foi capaz de mudar o mundo que nós vivemos. Sabemos que temos dores, que temos lutas, que temos batalhas. E agora tivemos recentemente terremotos. Terremoto na Venezuela. Ontem, hoje, teve um terremoto na Itália. Gente, nós estamos vivendo uma época que nós precisamos, se ainda não fizemos isso, abrir os nossos olhos para o que Deus está querendo conosco, para o que Deus está querendo com o seu povo. Os discípulos de Jesus, eles escolheram assumir esses riscos e eu quero relatar para você aqui rapidamente um resumo. Não é o nosso texto principal ainda, mas eu quero dar um resumo para você do que aconteceu em Atos capítulo 5. O que aconteceu ali foi que os apóstolos estavam curando, estavam libertando pessoas. Eles tinham a empatia do povo, porque as pessoas estavam entendendo a salvação, estavam entendendo quem era Jesus, e eles, então, estavam reunindo muitas pessoas no pátio do templo. Só que aconteceu que os mestres religiosos, eles ficaram com inveja, literalmente. O texto bíblico diz, lá em Atos 5, que eles ficaram com inveja, com ciúmes, de como os apóstolos, aqueles discípulos de Jesus, eles estavam conseguindo a empatia do povo. Então, eles começaram a querer prender eles, porque eles não concordavam com o que eles estavam ensinando, principalmente a respeito de Jesus Cristo, como Salvador, como Messias, como Rei. E eles resolveram, então, julgar a questão. E eles prenderam os discípulos de Jesus, e em um momento em que os discípulos puderam dar uma palavra de defesa, aqueles mestres religiosos ficaram muito irados, eles ficaram muito bravos, porque os discípulos falaram que Deus enviou Jesus como Salvador, como Messias, e que eles mataram Jesus, mas que Jesus tinha ressuscitado e que ele perdoava pecados. E aqueles homens se enfureceram e eles queriam matar os discípulos de Jesus. Só que, em meio a tudo isso, se levantou um daqueles mestres, Gamaliel, que é o mesmo que treinou Paulo, que ensinou Paulo, o apóstolo Paulo. Ele se levanta e ele começa a explicar: olha, tenham cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Porque há um tempo atrás se levantou um cara chamado Teudas, e esse homem tentou fazer um movimento, só que quando ele morreu, o movimento morreu. E também se levantou um outro chamado Judas, que também tentou fazer algum tipo de movimento, e quando ele morreu, o movimento morreu também com ele. Eu quero dizer para vocês que se o que esses homens estão fazendo, se vem de capacidade humana, se vem dos homens, isso não vai resistir, vai ser destruído e esse movimento vai morrer também. E aí em Atos, capítulo 5, versículo 39, vai aparecer para você aí, Gamaliel finaliza o que ele estava dizendo com o seguinte texto, assim, com a seguinte fala: mas se, veja bem, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E qual é o risco de estar lutando contra Deus? E os membros do Sinédrio, então, concordaram com Gamaliel. É interessante porque aqueles homens entenderam a missão. E como o movimento que eles estavam fazendo vinha da parte de Deus, ninguém conseguiu parar isso. E por isso, nós estamos aqui hoje. Está entendendo? Nós estamos aqui hoje, amém? Porque não foi possível parar.
porque não era algo humano, porque era algo vindo da parte de Deus, algo vindo do Espírito, algo vindo do desejo, do coração de Deus, de salvar pessoas. E olha só, e não somos nós aqui, só apenas nós. Olha quantas igrejas, olha quantas pessoas têm falado, ido falar sobre o Evangelho, sobre a salvação, sobre o que o Senhor está fazendo. Aqueles discípulos, eles criaram um impacto eterno. Eles criaram um impacto na vida de pessoas, na história, que nem eles imaginavam, mas eles tinham uma noção, porque Jesus tinha falado para eles. E eles só cumpriram a missão. E é por isso que nós vemos o Evangelho se espalhando hoje. Eles decidiram obedecer a Jesus, eles escolheram viver a partir do que Jesus disse a eles. E olha o que Jesus diz para eles, e agora vem o nosso texto principal, em Mateus capítulo 28, nós vamos ler versículos 16 a 20. Mateus 28, acompanha aí a leitura, versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes indicara. Aqui, só para você entender, Jesus, ele já tinha ressuscitado e já tinha aparecido aos seus discípulos, e ele que deu uma orientação, olha, me encontrem nesse monte da Galileia. E quando viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Amém? O título dessa mensagem é A Missão Convoca Todos. Esse é o nosso título. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre como a missão nos chama. Como a missão chama todos para servir a Deus. E esse texto, ele é conhecido como a Grande Comissão. Esse termo ele surgiu lá pelo século XVII e ele se popularizou ali no século XX. Desculpe, no século XIX. E quando você ouvir falar sobre grande comissão, lembra que está se referindo ao que Jesus fala para os seus discípulos em Mateus capítulo 28, que é quando Jesus diz para eles, vão e façam isso, vão e façam discípulos, ensinando eles, batizando, façam isso de todas as nações. É quando Jesus ele está comissionando, está enviando, está realmente ali preparando os seus discípulos para viver essa jornada. O texto diz que aqueles 11 discípulos, eles atenderam a ordem de Jesus, deixando Jerusalém, indo para Galileia encontrar com ele naquele monte. E no monte que Jesus designou, então ele aparece aos seus discípulos. E esse é o cenário. Em um dos montes da Galileia, que Jesus entrega a seus discípulos essa missão. Eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando o lugar, eu fico imaginando a beleza daquela região. Eu nunca viajei a Jerusalém, mas eu super encorajo. Se você pode um dia viajar para lá, viaje. Porque todo mundo que volta de lá, volta impactado. Né? Volta impactado. Todos os 4 evangelistas, estou falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam sobre a grande comissão, eles repetem. E ainda por cima, no livro de Atos, nós temos algo semelhante, que Lucas menciona, quando diz assim, Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. Então, essa missão ela é repetida. Então, fica evidente que o propósito de Deus é que o Evangelho ele alcance todo mundo, é que o Evangelho ele alcance toda pessoa, que o Evangelho chegue em lugares que não chega. A esperança precisa chegar em todos os lugares. E a esperança, como já foi orado aqui hoje, ela habita em mim e em você. O Evangelho precisa chegar lá, porque as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão perdidas nessa sociedade que nós vivemos hoje, sem referência, sem entendimento, sem saber como resolver as questões, indo muito mais por
pensamentos, por reflexões humanas, do que entendendo que existe um plano e um propósito de Deus específico para salvar, para cuidar, para guiar a família. É essa a realidade que nós estamos vivendo. E a grande notícia sobre essa palavra de hoje, que eu quero que você grave aí, é que todos nós somos chamados por Jesus para realizar a missão de fazer discípulos. Todos nós somos chamados por Jesus para realizar a missão de fazer discípulos. Eu e você somos chamados para viver, para realizar essa missão de fazer discípulos. Eu e você. Nós precisamos atender esse chamado. Fale para quem está do seu lado aí. Somos chamados por Jesus para realizar a missão de fazer discípulos. E eu quero te convidar a olhar, então, 3 verdades sobre esse texto. E a primeira verdade é que Jesus tem toda a autoridade. Amém? Vou repetir de novo. Jesus tem toda a autoridade. Amém? Jesus é o nosso comissionador. É aquele que nos comissiona, que nos envia, que nos prepara e que nos envia para realizar essa missão que nós temos para fazer. É aquele que promove a missão. O versículo 18 diz que, então Jesus se aproximou deles e lhes disse, olha só como é que Jesus começa falando sobre a grande comissão, começa comissionando eles. Ele começa dizendo, eu tenho toda a autoridade. Ele diz assim, toda a autoridade me foi dada aonde? Nos céus. E onde mais? Toda a autoridade. A palavra original aqui do grego é que nesse contexto se refere a uma jurisdição absoluta. Quem é da área do direito aí, né? Estava falando com o Juscelino hoje de manhã. Olha só, Juscelino, jurisdição absoluta na mão do Senhor Jesus. Amém? Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade, ele pode fazer o que ele quiser, ele não precisa consultar ninguém, ele pode fazer o que ele quiser. Nada existe fora do controle soberano de Deus. Nada existe fora do controle do Senhor, o único que venceu a morte, o Jesus que ressuscitou ao 3º dia, como ele mesmo disse que faria. E é sobre essa autoridade que eu e você fomos chamados. É sobre essa autoridade que eu e você somos enviados para cumprir a missão de fazer discípulos. Então, por que temer? Por que duvidar? Por que achar que não vai dar certo? Se o Senhor, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que nos comissionou e nos enviou, está cuidando de todas as coisas. Nós não temos, de verdade, do que temer. E essa afirmação, ela mostra que Jesus, ele tem toda a competência para fazer isso. E o que eu quero dizer com toda a competência? Significa que ele tem autoridade sobre os ensinamentos. Ele tem autoridade para curar. Ele tem autoridade para perdoar pecados. Ele tem autoridade para entregar sua própria vida e ao 3º dia tomá-la de volta. Porque essa autoridade foi dada a ele. Ele tem autoridade sobre Satanás, sobre o diabo, o nosso adversário. Ele tem autoridade sobre os seus discípulos. E ele tem autoridade como um rei soberano, um rei de Israel, porque ele era descendente direto de Davi. Ele tinha toda a autoridade, meu irmão, nos céus e na terra, toda a autoridade. E por isso ele fala, toda a autoridade me foi dada, porque ele tem toda a autoridade. Ou seja, Jesus é tudo e ele pode todas as coisas. Amém? E com essa condição, é óbvio que nós teremos êxito no cumprimento da nossa missão. Com essa condição, nós teremos sim sucesso na missão que foi entregue para mim e para você. Porque Jesus, ele vai nos dar todas as condições para que a gente enfrente os inimigos, enfrente as circunstâncias que vão surgindo. Ele vai nos dar ele vai derramar sobre nós toda a capacidade, com a autoridade que ele tem, para nos ajudar,
para nos socorrer, para nos dar sabedoria, para nos dar discernimento. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele já é o vencedor e ele vai nos ajudar a vencer. E é óbvio que nós vamos lutar, é óbvio que nós vamos chorar, é óbvio que nós vamos sofrer, é óbvio que nós vamos passar por dificuldade. Mas ele tem toda a autoridade. Ele pode todas as coisas. Veja aí, eu quero ler para vocês uma sequência de versículos. Olha só que diz Salmo 89, 27. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome. Hebreus 2:8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ele está falando da eternidade, né? A gente ainda não consegue ver isso. E olha o que diz Apocalipse 17, versículo 14. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E olha o que diz sobre nós agora, meu irmão. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis, que estão com o Cordeiro. Amém? Você crê nisso? Amém? Se você está se colocando à disposição da missão, lembre que Jesus ele vai te capacitar. Ele tem toda a autoridade sobre céus e terra, todo o poder e toda a palavra, como a palavra já diz, ele é vencedor. Ele já tem tudo pronto e ele já venceu Satanás. Nós não precisamos temer os desafios da missão. Às vezes dá medo, mas nós não precisamos temer os desafios da missão, pois Jesus, esse que tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele é o nosso comissionador. Ele é quem nos comissiona. Ele é quem nos envia. E ele tem todo esse poder. Amém, querido? Quero te fazer algumas perguntas de checagem. Você tem confiado em Jesus para realizar a missão? Ou você tem confiado na esperança desse mundo, na força do seu braço, nas expectativas que o mundo pode oferecer? Você tem tido medo, receio para cumprir a sua parte na missão? Todos nós temos uma parte na missão. Se você é um discípulo de Jesus, é óbvio que você tem uma parte nessa missão. Nós somos chamados para fazer isso. Nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus tem toda a autoridade. Amém? Diz aí para alguém que está ao teu lado, Jesus tem toda a autoridade na tua vida, meu irmão. Você vai vencer. Em nome de Jesus. A segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês é que Jesus, com toda a sua autoridade, ele nos dá uma missão clara. Nós temos em Jesus a certeza de que ele não tem confusão na mente dele. Ele nos dá uma missão clara. É muito fácil de entender o que ele nos pede para fazer. E o versículo 19 e 20 do texto fala assim: portanto, vão o quê? E façam o quê? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Então ele está dizendo aqui, a verdade é que Jesus, o texto diz que Jesus ele não precisa de fãs. Não é isso que ele quer. Ele não precisa de admiradores, nem de seguidores de uma religião. Jesus não precisa disso. Ele não precisa de seguidores de uma religião, não é isso que ele quer. Mas Jesus, ele nos chama, ele nos recrutou para que nós possamos avançar. Ele não nos recrutou para encher uma igreja. Não é para isso que nós estamos aqui. Não é sobre encher um prédio. E sabe que na nossa visão de expansão, essa visão que tem sido compartilhada aqui todas as semanas, nas rodas, nas células, é importante a gente entender que não é sobre prédios, não é sobre comprar um terreno simplesmente.
Quando nós estamos falando de expansão, nós estamos falando na expansão do reino de Deus. Nós não estamos falando de expansão física. Nós estamos falando de uma esperança que é levada a outras pessoas. Nós estamos falando de famílias que vão ser alcançadas. Nós estamos falando de pessoas, de histórias, de vidas que vão começar a entender que o Senhor Jesus as ama, que elas têm esperança, podem ter esperança nele. Nós estamos falando de esperança verdadeira. Nós estamos falando de um impacto na eternidade, na vida das pessoas. É sobre isso que estamos falando. E por conta disso, é claro, nós precisamos das estruturas, porque como já foi orado hoje aqui, a estrutura, ela serve à missão. Não é o contrário, a estrutura serve à missão. A missão é clara, meus irmãos, fazer discípulos que também façam mais discípulos. Amém? Mateus 28, versículo 19 diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Nós vamos fazer discípulos. Nós vamos batizar pessoas, discípulos de Jesus, mas nós vamos ensiná-los também. Nós precisamos ensiná-los. Nós precisamos capacitá-los. Nós precisamos encorajá-los, envisioná-los, fazer eles entender o que a palavra diz. A palavra precisa ser conhecida. Você precisa ter conhecimento dessa palavra. E você precisa ensinar outros a aprender a ler essa palavra e entender o que está escrito nela. Nós não estamos aqui simplesmente falando coisas da nossa cabeça. Nós precisamos conhecer essa palavra. Eu e você precisamos nos dedicar a ela. Nós precisamos entender o que o Senhor está nos falando. Mas precisamos ensinar também que outros venham a entender, para que eles se tornem discípulos completos. Sabe, essas histórias, né, com as mídias sociais, a internet, quantas coisas a gente ouviu depois da pandemia. Meu Deus do céu, gente que... Não, eu não preciso ir à igreja, não preciso estar com as pessoas, eu olho uma semana uma pregação no YouTube, se não está boa, na semana seguinte eu pulo para outro, e assim eu vou indo. Gente, que loucura é essa? As pessoas estão se permitindo ouvir, sem entender. Não é isso que Jesus fez, quando ele disse: vão e façam discípulos e ensine-os. Não é isso. E nós precisamos aprender. Veja bem, meu irmão, eu e você, todos os dias, precisamos aprender. Precisamos buscar o Senhor, a Ele, porque nós vamos prestar conta. Porque nós precisamos ensinar essa palavra. Mas para ensinar, nós precisamos nos preparar. Nós devemos buscar ao Senhor, nos encher do Espírito e batizar pessoas, fazer discípulos e ensiná-los. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, fala o seguinte: Paulo dizendo a Timóteo: e as palavras que me ouvi dizer diante de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de fazer o mesmo. É isso que nós temos que fazer, a gente está ensinando outras pessoas. Nós precisamos confiar a palavra a outros homens e mulheres que sejam fiéis. Pessoas que entendam, que queiram buscar o Senhor. Se nós não estamos ensinando, compartilhando a palavra com alguém, discipulando, ensinando, nós estamos deixando a missão de lado. Nós precisamos confiar a outras pessoas. Nós somos chamados para ir, nós somos chamados para fazer discípulos, para ir resgatar pessoas, ajudá-las e levar esperança a elas, para fazer discípulos de Jesus e para ensinar discípulos, para que eles conheçam o Senhor. Jesus, Ele nos deu uma missão clara. Amém? Você está comigo, igreja? Jesus nos deu uma missão muito clara. Você compreende com clareza? Então, o que Jesus quis dizer com isso? A importância dessa missão, você compreende com clareza? Você está disposto a viver essa missão? A gente só precisa, muitas vezes, abrir a boca.
convidar alguém, convidar um amigo, convidar um vizinho, convidar um parente, um colega, porque as pessoas estão se perdendo. E a única que pode socorrer essas pessoas é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus tem o Senhor Jesus. A igreja de Jesus pode levar o Senhor Jesus a lugares que... E a igreja quem é? Somos nós, gente, não é o prédio. Nós podemos levar a esperança. Amém? Você está disposto a viver a missão? Você tem sido para Jesus aquele servo bom e fiel que vai ensinar outros? Pense sobre isso. Mas se algo precisa mudar na sua vida, se disponha a mudar pelo Senhor, pela palavra, para que quando nós estivermos com o Senhor um dia, Ele olhe para nós e diga, servo bom e fiel. Amém? A terceira verdade é que Jesus prometeu que estará conosco. O texto fala que, versículo 20, né, nos ordena para ensinar, mas ele termina ali dizendo, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa caminhada com Cristo, na missão, ela não significa um discipulado solitário. Não significa que você está sozinho, não significa que você vai ter que sair sozinho por aí, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Mas a igreja está aqui para ajudar, a liderança da igreja está aqui para te ajudar nisso, sobre como fazer isso. Mas eu quero te dizer que, além da liderança, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, aquele que ele tem a missão muito clara e que nos deu essa missão com clareza, ele prometeu estar conosco. Ele prometeu estar comigo e com você. E essa caminhada, ela não é um discipulado solitário, mas o Senhor Jesus está dizendo que vai estar comigo e com você, até a consumação dos séculos, até tudo se terminar. Ele está prometendo a presença dele junto conosco. E a presença dele, ela é contínua. Ele nunca nos desampara, ele nunca nos deixa sozinho. Ele é como um vigia que não descansa, porque ele está nos cuidando. E não há situação em que a presença de Jesus não esteja conosco. Amém? Não há situação. Ele está conosco diariamente para nos perdoar, para nos santificar, para nos fortalecer. Ele está conosco diariamente para nos defender, para nos guiar, para nos conduzir no coração individual, na vida da família, como igreja. E tudo que temos vivido até aqui, toda essa expansão, é porque o Senhor tem nos conduzido. E tudo isso não é um motivo simplesmente porque o Senhor vai me ajudar, não é um motivo para que a gente venha se acomodar, mas é um motivo para que eu e você, nós venhamos a nos esforçar diante das dificuldades. A gente venha a realmente olhar para o Evangelho e desejar que ele chegue a todas as pessoas, que a esperança chegue a todos os povos, chegue a todos os lugares, assim como chegou para mim e para você. Sabe aquele parente difícil, aquela pessoa difícil, aqueles governantes difíceis e corruptos? Jesus quer alcançar todos. Jesus não faz diferença de pessoas. Ele quer alcançar a todos. Se você pensar agora, você vai lembrar de um político, de alguém do governo que seja corrupto. Jesus quer alcançar ele. Se você parar para pensar, vai lembrar de algum crime que foi recentemente cometido. Jesus quer alcançar aquele criminoso. Se você pensar, você vai lembrar de alguém que é difícil na sua vida, que não conhece o Senhor ainda. O Senhor Jesus quer alcançar essa pessoa também. Você está entendendo? E talvez, quem sabe, a loucura disso, se você aceitar, é que essa esperança vai chegar através da sua vida, para essa pessoa difícil.
A missão, ela convoca todos. Todos os discípulos de Jesus, eles são chamados para cumprir essa grande comissão. O texto ensina que a missão de ensinar e obedecer, ela é indissociável, ou seja, ela é inseparável da presença permanente de Cristo. Não tem como separar uma coisa do outra. Por isso que nós temos que ensinar as pessoas. Ensinar a obedecer faz parte da missão. A gente não pode deixar isso de lado. Nós não podemos deixar isso para trás, porque as pessoas precisam aprender, as pessoas precisam entender. E Jesus, veja bem, querido, ouça isso. Jesus assegura o sucesso da missão até que tudo se cumpra. A missão de ensinar e formar discípulos que obedeçam aos ensinamentos de Jesus, ela só é viável porque Ele mesmo, o próprio Jesus, está presente para garantir e sustentar essa missão, querido. Significa que você vai ter sucesso certo. Se você se colocar à disposição da missão. Você tiver o coração humilde para servir ao Senhor, para derramar sua vida, para abrir a sua casa, para liderar a célula, para orar com pessoas, para visitar pessoas. Significa que toda vez que você der um passo na direção de fazer isso, mesmo que no seu coração tenha um pouco de receio, um pouco de medo, não importa quem seja, pode ser o general Mauro, pode ser o alto escalão Mauro, mas se Deus te chamar para levar uma palavra para Ele, Ele vai ouvir, porque nosso Jesus já garantiu essa vitória. Eu quero dizer para você que não existe impossibilidades. Não existe. A promessa de Jesus é: eu estarei sempre com vocês. É a garantia capacitadora de toda a missão. A presença de Jesus nessa missão. A grande comissão, ela começa com uma declaração de autoridade. Quando Jesus diz: toda a autoridade me foi dada. E a grande comissão termina com uma promessa de presença. Estarei sempre com vocês. Amém? Ou seja, a missão nasce da autoridade de Cristo e se cumpre na companhia dEle. Amém, querido? A tarefa, ela não é realizada por esforço humano, mas em cooperação contínua com o Cristo vivo e presente todos os dias conosco. Fica as perguntas agora. Você tem confiado que Jesus está com você para realizar essa missão? Você tem feito a missão com a perspectiva de que o Senhor está contigo? E você está conseguindo fazer essa missão a partir dessa perspectiva? Ou está fazendo a missão da perspectiva, quem sabe, talvez não dê certo hoje. Nós precisamos continuar confiando nele. Assim como temos certeza da salvação em Cristo, nós precisamos continuar confiando nele. Ele está conosco. Amém? Eu quero concluir e relembrar. Nós somos chamados por Jesus para realizar a missão de fazer discípulos. Nós somos chamados por Jesus para realizar a missão de fazer discípulos. Jesus tem toda a autoridade. Jesus nos deu uma missão clara. E Jesus prometeu que estará conosco. Amém? Quero mostrar para você uma foto. Aí nessa foto está eu, a Cid, nossos filhos. Está o Fernando e a Silvia, ali logo atrás. E mais no fundo ali, fazendo assim, a Melissa e o Jonathan. São líderes lá em Gravataí, eram líderes lá em Gravataí junto conosco, quando nós estávamos em Gravataí. E essa foto foi em 2022, eu acho. Ainda nem sabíamos tudo que Deus ia fazer. Todo o movimento de expansão. Todas as mudanças. E naquela época, naquele ano, o Senhor fez a movimentação. A liderança nos chamou para que nós fôssemos para Porto Alegre. Outro pastor assumiria Gravataí. Leandro e Cristo para a Zona Sul.
Michel e Carla para o Vale dos Sinos. Gente, pensa numa movimentação. E hoje o André e a Lídia estão lá em Gravataí, pastoreando a igreja de Gravataí. O Jonathan e a Melissa estão pastoreando junto com o Martin e a Suzy lá em Santa Cruz do Sul. Agora nas minhas férias, tirei 10 dias de férias, passei 3 dias com eles. Matar a saudade, ouvir o que Deus estava fazendo lá. A emoção não é de tristeza, porque eles estão em Santa Cruz, o Fernando e a Silvia estão em Gravataí e nós estamos aqui no Vale. A emoção é de alegria. Sabe por quê? Porque todos nós fomos convocados para realizar a missão, para levar a esperança. Cada um de nós servindo num lugar diferente. Quando nós nos encontramos, é uma festa. É só alegria. E a gente pode atualizar um ao outro sobre como as coisas estão, os desafios. Nós nos multiplicamos. Nós nos multiplicamos. Mas isso aconteceu, veio da parte do Senhor. E deu visão para a nossa liderança. E aconteceu com o Tércio. Deus chamou o Vitor para cuidar do aeroporto. Deus chamou o Leandro para cuidar da Zona Sul, o André para cuidar de Gravataí e o Michel para cuidar aqui no Vale dos Sinos. Ninguém ficou junto, como era antes. Eles foram convocados pelo Senhor. Eles não disseram sim para uma estratégia de igreja. Eles disseram sim para a missão, para uma convocação, para um chamado do Senhor. E Deus foi repercutindo no coração das pessoas e foi multiplicando. E pessoas que aqui da região, a gente está junto, Michel. E vocês lembram que tudo começou com a enchente, que como Deus foi construindo uma história linda aqui. E Deus construiu essa história lá em Gravataí também. Está construindo na Zona Sul, no aeroporto. Da mesma forma como o Senhor enviou. E esses pastores da nossa igreja, sem medo. Dava um medinho, né, Michel? Eu sei porque dá em todo mundo. Mas eles tiveram coragem. Eles sabiam que é o Senhor que estava chamando eles para viver isso. E por causa disso, nós estamos aqui levando esperança, levando algo para as famílias, levando amor, levando Jesus. E da mesma forma, é o que nós oramos para que aconteça com as nossas células, com a multiplicação. Sabe o que vai acontecer? Vai gerar desconforto. Vai. Quanto desconforto, né, Michel? Vocês tiveram que viver. Mas eles amam as pessoas. Eles amam o Jesus. Estão honrando a missão e o chamado deles. Sabe o que vai acontecer nas células? Vocês vão multiplicar. E quem já multiplicou já experimentou esse desconforto. Mas Deus quer levar vocês para lugares diferentes, para cumprir a missão. E isso é saudável. E vocês vão se reencontrar aqui na estrutura, com alegria, vão se abraçar, vão contar o que está acontecendo na sua célula, as pessoas novas que estão chegando. Vocês vão ver o reino se multiplicar, a esperança chegando nos corações. Não há alegria maior que essa. A visão da missão, ela é muito maior do que a gente muitas vezes imagina. Quando eu vou a Gravataí, a última vez que eu estive lá, as 2 últimas vezes que eu estive lá, eu nem sabia mais
Eu não conhecia mais o nome das pessoas. Eu conhecia aqueles antigos. Mas tinha muita gente que eu não sabia o nome. Glória a Deus. Eu fiquei tão feliz. Porque a minha alegria é ver prosperar lá. Nós estávamos lá no começo, eu e minha família, com esses amigos, que está vendo aí, mas a nossa alegria era que prosperasse, que o evangelho crescesse lá. E o Senhor vai adicionando pessoas. E é uma bênção isso. Nós nos encontramos de casa em casa. Nós nos alegramos. Nós vivemos a missão. Nós celebramos juntos aqui. Com a família completa. Nos encorajamos. E a cada domingo, quando nós saímos daqui, nós nos enviamos novamente para a missão. Nós vamos de novo. Um amigo, quando nós saímos de Gravataí, para ir para Porto Alegre primeiro, ele falou uma coisa tão profunda. Ele disse assim: ame a missão e libere as pessoas. O que ele quis dizer com isso? Honre o chamado que você recebeu para fazer discípulos. E libere as pessoas para que elas também vão cumprir o chamado delas. Está entendendo? Nós estamos amando mais o Senhor, o chamado que Ele fez nas nossas vidas, do que o conforto de ficar sempre junto. Porque nós queremos viver essa alegria da missão, de ver pessoas conhecendo o Senhor. Lembra daquele fator e se? E se você começar a viver de acordo com o chamado que você recebeu? O que vai acontecer? Primeiramente na sua casa. Depois na sua família. No seu bairro. No seu trabalho. Aonde você estuda. Nos lugares que você frequenta. E se você atender o Senhor, o que vai acontecer? Nós já sabemos. O mesmo que aconteceu com aqueles discípulos. Um impacto na eternidade. Imagina como seria você lembrando da autoridade de Jesus, tendo clareza da missão e a certeza de que Ele prometeu que vai estar com você. Imagina como seria fazer a missão pensando nessas coisas tão valiosas. Aqueles discípulos se tornaram imparáveis. E você pode se tornar também um imparável nas mãos do Senhor. Porque ninguém pode segurar esse movimento. Não puderam antes. E ainda não pode, porque o Senhor tem toda a autoridade. E Ele nos chama. Ele convoca a todos. A missão convoca todos. Eu quero orar com você. E terminar esse nosso tempo juntos. Quero orar para você que está entendendo a alegria de viver essa missão, mas ainda não tomou uma decisão, não deixou claro para Jesus que você é discípulo dele. Eu quero orar com você. Nós podemos ficar em pé, todos nós? Eu quero orar com você, que não fez essa escolha ainda, mas está entendendo o tamanho dessa missão e quer se envolver com essa missão. E para isso você precisa primeiro entregar a sua vida a Jesus, dizer que você também é um discípulo dele e quer levar essa esperança para outras pessoas. Ore comigo assim, baixe sua cabeça e ore assim, no seu coração: Senhor Jesus, eu ainda não entreguei a minha vida aos teus cuidados, mas hoje eu quero fazer isso, Senhor. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador.
E eu quero experimentar, Senhor, também ser um discípulo que conhece a Tua palavra e que leva a Tua esperança a outros lugares. Eu quero ter a certeza, Senhor, de que Tu tens toda a autoridade sobre a minha vida. E eu quero também confiar que Tu vai cuidar de mim nessa missão. E eu quero Te honrar, Jesus, com a missão que Tu me destes, pois sei da Tua promessa que o Senhor vai estar comigo para sempre. E por isso eu entrego a minha vida a Ti. No nome de Jesus. Amém. Ainda com as cabeças baixas, você fez essa oração pela primeira vez? Levante uma das suas mãos para que eu possa ver. Alguém fez a oração pela primeira vez? Amém, eu vejo sua mão. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Amém? Eu quero te convidar. Eu quero te dar um abraço. Vem aqui na frente. Pode acompanhar, esposa. Vem aqui na frente. Eu quero te dar um abraço. Eu não quero constranger, não é isso. Mas eu quero dar um abraço. Vem aqui, por favor. Quero orar com vocês. E depois o pessoal vai entregar um presente para vocês, tá bom? Não fica preocupado, tá? Não tenham medo. Senhor Jesus, eu estou aqui com este casal, Pai, que estiveram conosco hoje. E hoje eles Te receberam, Senhor. E eles entenderam o poder, Senhor, a alegria e a responsabilidade da missão, Senhor. Então, primeiramente, Senhor, nos ajuda como Tua igreja a ensiná-los, a ajudá-los a conhecer a Tua palavra. E que eles, Senhor, possam levar a Tua palavra a todo lugar, Senhor. As pessoas que eles amam, Senhor, que eles possam levar essa esperança também lá, Senhor. Eu Te peço, Jesus, que o Senhor os abençoe grandemente e que eles lembrem, Senhor, que o Senhor vai estar com eles para sempre, Deus, cuidando de todas as coisas. No nome de Jesus é que nós oramos e como igreja agradecemos. Amém. Amém, queridos. Amém. O pessoal tem um presente para você ali. Pode me pegar, depois vocês retornam aqui. Enquanto eles são conduzidos ali, eu quero orar por você, igreja. Você que é discípulo de Jesus já há mais tempo. Você que tem o desejo de cumprir essa missão. Eu quero que você, veja bem, dê um passo de coragem. E venha aqui na frente, com esse passo de coragem, dizendo que quer se comprometer ainda mais com a missão. E se você não é comprometido com essa missão, que você venha aqui como um passo, entendendo que o Senhor falou com você sobre isso. O pastor Michel está aqui, Mauro, está todos os pastores, a liderança vai estar aqui na frente, vai orar com você. Mas você precisa dar esse passo, querido. Esse passo de coragem. Um passo em que você vai estar se comprometendo com o Senhor. Porque essa missão foi entregue a nós. A palavra diz que os anjos queriam fazer essa missão. Mas o Senhor disse não. Essa palavra é dos meus filhos e filhas, dos meus servos. E nós, com toda a nossa incapacidade, recebemos essa missão. Então, meu irmão, se você entende que o Senhor está te chamando para isso, venha à frente aqui. Venha aqui, como igreja nós queremos orar junto. Venha aqui, dê o passo, venha aqui na frente. Venha, pode vir, nós vamos orar juntos. Amém, amém, glória a Deus. Não tenha medo, não é sobre mim, não é sobre essa igreja, é sobre o seu compromisso com o Senhor. Não tenha medo. Nós queremos abençoar a sua vida. Queremos lembrar a você que o Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra. Queremos lembrar a você que Ele tem a missão clara, entregue a ti, mas que Ele vai estar com você o tempo todo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós abençoamos os teus servos e servas aqui, Senhor. Nós abençoamos a tua igreja, esses filhos e filhas que estão hoje aqui, Pai, se colocando à tua disposição para te servir de forma poderosa, Senhor, porque o Senhor vai estar com eles, o Senhor vai estar sobre a vida deles, o Senhor vai cuidar deles e da casa deles.
com toda a tua autoridade, Senhor, sobre céus e terra. Eu peço, Senhor Jesus, abençoa os teus filhos, que eles saiam daqui sabendo, Senhor, que a tua missão já tem sucesso, Senhor. O Senhor já garantiu o sucesso dessa missão. O Senhor já garantiu a vitória, Senhor. E que eles saiam daqui com a certeza que o Senhor vai os acompanhar, que o Senhor vai cuidar deles, Deus. Que eles saibam que não estão sozinhos, que não estão sendo discipulados sozinhos, mas que o Senhor está junto, que a tua igreja está junto com eles. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-os, cuida deles, e que eles não voltem atrás no passo que eles deram diante de ti, Senhor, no passo que eles afirmaram hoje para ti, Senhor. Que eles lembrem da tua missão e honrem ela para a glória do nome de Jesus, e que todo povo, em todo lugar, se ouça sobre discípulos teus, falando e anunciando a esperança que só temos em ti. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louve ao Senhor, sim. Louve ao Senhor.